Espalhado por cerca de 36 países, o Espiritismo hoje conta com cerca de 15 milhões de seguidores, sendo que 3,8 milhões estão aqui no Brasil. Mas, de acordo com a Federação Espírita Brasileira, pode-se considerar que existam cerca de 30 milhões de simpatizantes por aqui. Não há um líder oficial, apenas alguém que coordena, um presidente, um coordenador, que organiza ali as reuniões. Seu lugar de reunião é o Centro Espírita e também não há um livro sagrado oficial, mas sim o Livro dos Espíritos, que é a base da fé espírita. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Severino Celestino e o nosso programa é um oferecimento da Starret, que apoia um papo de qualidade. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber Religiões. Gente, eu estou muito feliz porque tenho aqui a honra de receber esse mestre. O currículo dele não é pequeno, a ficha dele não é pequena, apresentador de programa na TV, escritor de livros, profundo conhecedor do hebraico, das línguas do Velho Testamento, estudioso, ama Israel assim como eu. Acho que a ficha é longa, a ficha é longa. E uma pessoa, dá para perceber pela biblioteca dele atrás, extremamente estudiosa. Doutor Severino Celestino da Silva, que soube também que é um exímio dentista, né? Sou professor titular de uma cadeira na Universidade Federal da Paraíba e sou também um dos fundadores do curso de Ciências e Religiões na Olha, universidade também. legal. Então a gente está super bem servido hoje. Meu querido amigo, queria lhe pedir um favor antes. Eu vou fazer uma audiodescrição para as pessoas que nos assistem, que são deficientes visuais. Você vê como é que eu vou fazer, depois faz a sua, aí eu já começo na primeira pergunta, pode ser? Pode, Então pode. vamos lá. Problema. Gente, eu estou na varanda da minha casa, como sempre, cabelos grisalhos, minha pele é morena clara. Hoje estou com uma camiseta branca do Louco por Viagens, para variar, para fazer minha propaganda sempre, tá bom? Então, essa aqui é a minha audiodescrição. E eu estou com uma camisa azul e branca de listas, estou no meu gabinete, rodeado de livros, tenho pele branca, uso bigode, cabelo já bem avançado, mais nas laterais do que no meio, uso óculos, tenho os olhos verdes e Olha, estou aqui muito feliz desse momento de poder estar conversando com meu querido irmão, que eu já conheço de etapas de viagem, porque nós dois vamos muito a Israel, Egito, Jordânia, é, Turquia, Grécia, o mundo cristão e o sim. mundo de Moisés, o mundo bíblico. Então, eu estou muito feliz, Rogério, de poder trocar essas ideias com você, para que a gente possa levar opções para as pessoas e caminhos que levam a Deus. É Uhum. assim que eu vejo que cada estrada é um caminho, por isso que Jesus disse que está no caminho que leva a verdade e a vida. Então, Amém. nós estamos, a ideia é essa, poder ser útil à causa e à casa dos nossos irmãos que nos Amém. assistirão. Amém. Meu querido, como nasce a sua religião? A doutrina espírita nasce com a observação de um homem, um mestre, um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, chamado Hipólito Leon Denisard Rivaio, cujo pseudônimo é Allan Kardec. Na verdade, Allan Kardec era um observador nato, um homem de uma cultura, era matemático, era professor, era é, pedagogo, como eu já falei, e os princípios, ou seja, os fenômenos que levaram a Kardec a observar algo diferente com relação à doutrina dos espíritos, foi exatamente os fatos que já acontecem na humanidade desde a sua existência. Porque os fenômenos diferentes, as coisas que fogem à normalidade, que uns chamam de paranormalidade, outros chamam de espiritismo, que é o nosso caso, outros chamam de metapsíquica, e vai muitos sinônimos, mas esses fenômenos que Kardec começou a observar, eles já existiam nos Estados Unidos, com o conhecimento da família Fox e outros grandes vultos lá nos Estados Unidos, em Nova York, sobretudo no condado de Eadsville. E esses fenômenos também foram se estendendo e chegou a Paris, ao velho continente, à Europa. E ali começaram os chamados fenômenos das mesas girantes, que a sociedade parisiense usava como diversão. E Kardec sempre foi um homem muito sério e não gostava dessas coisas. Foi convidado por um
um magnetizador, Forestier, que disse que as mesas dançavam, as mesas respondiam perguntas, e ele não se interessou pelo fenômeno. Mas certa vez, forçado praticamente pelo companheiro, ele foi assistir. E observando aquilo que essas pessoas tinham como diversão, como a gente vai assistir um espetáculo pirotécnico, a gente acha belo, mas não analisa o que tem por trás. E a diferença de Kardec foi exatamente essa. Se as mesas respondiam perguntas, se as mesas traziam recados, ele começou a dizer: mesa não pensa, não tem estrutura cerebral, não tem nervo. Então alguém tem que estar, ou alguma coisa por trás dessas mesas, para pensar e dar respostas coerentes de acordo com aquela que as pessoas falavam. E então ele começou a pesquisar, e levou 2 anos de pesquisas, porque os fenômenos já vinham desde 1843, em Nova York, mas Kardec, de 1855 a 1857, ele, através de médios, porque, na verdade, todos nós o somos, né? Os profetas eram médios, o grande fundador da religião dos hebreus, Abraão, era um médio audiente que ouviu uma voz, que é a voz de Deus, na concepção do povo hebreu, que o fez se reformular, sair de sua terra e acabar fundando o monoteísmo. Moisés coroou com os 10 mandamentos e etc. Então, Kardec começou a observar esse fenômeno e ele, então, auxiliado por um espírito que se intitulava A Verdade, quando ele comunicou com ele codificou em 1019 questões e lançou no dia 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, inaugurando assim o que nós temos conhecimento hoje. Depois ele lançou mais 4 obras, que nós chamamos o Pentateuco Kardeciano, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, ele lançou essas 5 obras que representam a codificação. São obras filosóficas, morais e religiosas, porque você tem o Livro dos Espíritos como a filosofia da doutrina, você tem o Livro dos Médios, que explica os fenômenos mediúnicos, que até então assustavam as pessoas, e ainda hoje, quem não conhece, acha que é coisa do demônio, é uma coisa que não se deve buscar, mas Kardec foi observando e tirando da própria Bíblia, tirando do próprio Evangelho, as raízes para dar estrutura, reforço científico, filosófico e moral à doutrina espírita, que nós conhecemos com tríplice aspectos: filosofia, moral religiosa e ciência. Assim nasceu o que nós conhecemos como a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, mas quem trouxe a mensagem não foi Allan Kardec, ele apenas organizou. Quem trouxe foi o conhecido Espírito da Verdade, que nós temos como aquele prometido por Jesus lá no cenáculo, como você já visitou muitas vezes conosco, né, comigo, ou sem eu, mas nós conhecemos muito bem o lugar. Ali nasceu a promessa do Consolador prometido por Jesus, que nós temos. Não dizemos que seja especificamente a doutrina espírita, mas nós dizemos que na doutrina espírita está tudo que Jesus falou do Consolador prometido. Legal. Livro sagrado para o espírita? É a Bíblia, é o livro de Kardec? Qual que é o livro mais importante na religião espírita? O Livro dos Espíritos, tá? De 1009 questões. Porque esse livro tem tudo, viu? Esse livro fala de Deus, fala de Jesus, fala das religiões, fala da moral, fala do bem e do mal, fala das leis morais, da lei do progresso. Quer dizer, é um livro que tem vários sublivros dentro deles, cada um com um conceito que explora, dentro da sociedade e da vida, tudo que você conhecer se enquadra nele. Começa com a pergunta número 1, que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. A pergunta de Kardec foi pessoal. Que é Deus? E os espíritos respondem que ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, nós não temos especificamente um livro sagrado, nós temos um livro de moral, que é o Evangelho do Cristo, sob a interpretação dos espíritos e a análise exegética perfeita de Allan Kardec, que ele mesmo nunca se titulou exegeta ou teólogo, mas se você der uma olhada nas análises que ele faz, deixa satisfeito qualquer
teólogo de qualquer corrente religiosa. Interessante. Vou me aprofundar um pouquinho mais nesse livro aí. Vou tentar dar uma lida melhor. Princípios básicos do Espiritismo. São 5 princípios básicos. Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos habitados. Então, esses 5 princípios regem praticamente tudo que tem na doutrina espírita. Deus como a causa primeira de todas as coisas, a imortalidade da alma, porque nós somos imortais, nós sobrevivemos. Kardec classifica muito na sua última obra, A Gênese, que na natureza existem 2 partes distintas, a parte material e a parte espiritual, que a maioria das religiões chama espiritualidade. Né? Nós chamamos o mundo dos espíritos, na nossa concepção, que não é absolutamente diferente daqueles que creem como a sua parte espiritual. E Deus é a inteligência suprema, a imortalidade da alma vem como uma sequência natural, que a vida não termina com a morte. A doutrina espírita diz assim: a morte existe, os mortos não. Nós continuamos, após essa existência, vivos, sentindo, amando ou odiando, dependendo da natureza evolutiva daquele ser, e isso você encontra substância no Evangelho com a parábola do rico e de Lázaro, que Jesus mostra uma sobrevivência da alma do outro lado e há um destino para cada um de acordo com o que plantou. Porque depois da imortalidade da alma, nós temos a reencarnação, que é regida pela lei de causa e efeito. E a reencarnação tem múltiplas razões, que não foi criação de Kardec, a reencarnação está em todas as civilizações praticamente. Você vai falar com o budista, ele fala disso. Você vai falar com a própria filosofia grega, Pitágoras falava da metempsicose. Os egípcios criaram as pirâmides como símbolo da imortalidade, e você tem um renascer no mundo espiritual. Você já visitou aqueles monumentos belíssimos no Egito e sabe que as pirâmides, na verdade, são monumentos à imortalidade do ser, porque a trindade Íris, Osíris e Horus representa exatamente o princípio da trindade budista e também da trindade que os nossos irmãos da Igreja Católica e de outras correntes cristãs falam, Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma forma que está nas outras civilizações. E Jesus trouxe esse princípio da reencarnação. Não foi a doutrina espírita que criou a reencarnação. Nós somos até injustiçados nesse sentido, né? Muita gente pensa que foi Kardec que criou. Não, ele adaptou com muita racionalidade, porque a reencarnação, Rogério, ela é regida pela lei de causa e efeito, que é bíblico também. Você sabe disso. Jesus fala em Mateus 16, 27, que a cada um será dado segundo as suas obras. Você vê Paulo dizer na sua carta aos Gálatas que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá. Então, partindo desse princípio, nós vemos que o universo é regido por essa lei de causa e efeito que reajusta, através da reencarnação, as nossas necessidades evolutivas, e a reencarnação explica especificamente a justiça divina. Através da reencarnação, você não vai encontrar injustiça nas coisas de Deus. E, vamos dizer assim, os princípios das questões da organização do nosso planeta, as coisas que acontecem em volta de nós, as diferenças de raça, sexo, cor, idade, as doenças, todas essas divergências de desentendimentos são explicadas pela reencarnação. Inclusive, ajusta a justiça divina, porque mostra que Deus nem premia nem castiga. Ele criou leis, que essas leis regem a criação dele de tal forma que cada um que queira alterar essa lei não vai conseguir, vai sofrer as consequências daquilo que ele provocou para causar uma alteração no seu caminho e na sua estrada. Então, a lei de causa e efeito é outra que nós entendemos, e Kardec trouxe como princípio para a doutrina, porque ela rege tudo na tua vida, na minha vida, na vida de todos. Não importa se você quer ou não quer, você nunca vai ter condições de
vamos dizer assim, e destruir, por exemplo, a lei da gravidade, que é uma lei que não respeita, ou melhor, Imutável. não toma conhecimento absolutamente da vontade, do desejo, da religião, da fé de ninguém. Ela existe e acabou. É a verdade, uma das grandes leis do universo que ninguém pode mudar, alterar. O que a gente pode é sofrer as consequências se quiser alterar. Uhum. Porque se você disser que eu não vou acreditar nessa lei, eu vou pular do 10º andar do edifício, ela não vai respeitar Não a vai sua dar certo. crença, né, meu filho? Então, é nesse sentido que nós entendemos essa lei de causa e efeito. E a comunicabilidade entre os dois planos, nós temos também, a Bíblia está cheia de tudo isso, né? Você conhece a história de Samuel e a pitonisa de Endor, você conhecemos o próprio episódio de Jesus na transfiguração no Monte Tabor. Na verdade, nós espíritas vemos ali como uma ratificação da comunicabilidade entre os dois planos, que Jesus recebeu Moisés e Elias, que estavam há muito tempo no mundo espiritual, mostrando que é possível e que não há absolutamente nenhuma condenação disso. O que há, como tudo na natureza, é você se aproveitar disso para tirar benefício próprio. Tudo, a sua faculdade mediúnica, ela é uma bênção que Deus lhe dá, uma oportunidade para que você possa ser útil àqueles que estão ao seu redor. Como Jesus diz lá em capítulo 10 de Mateus, regendo muito bem, versículo 8, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, conduzir os espíritos sofredores, dai de graça, porque de graça recebeste. Então, nós trabalhamos muito com isso, e em cima disso aí a gente trabalha ainda com um dos suportes da doutrina, que eu não citei, mas também é um dos mais importantes, é fora da caridade não há salvação. É um dos princípios da doutrina que a gente entende, como Jesus fala em Mateus 25, 31 a 46, que no juízo final o que vai contar não é a tua religião, não é a minha religião, não é a nossa civilização, nem a nossa família, nem o nosso poder político e absolutamente nada. Porque ele diz que na hora da seleção vai contar quem deu de comer a quem tem fome, quem deu de beber a quem tem sede, quem vestiu os nus, visitou os presos, encarcerados. Então, nós somos adeptos perfeitamente de tudo isso, que também tem bases no Evangelho. Porque Jesus, quando aconselha lá em Mateus, o Sermão do Monte, a você a fazer a sua caridade, ou a sua justiça, ou a sua esmola, fazer de tal forma com a mão direita e com a esquerda que não veja. Observe que, à luz do Evangelho, ele não pediu que a gente fizesse. Ele ensinou como fazer, porque fazer já é obrigação de qualquer cristão que segue Jesus. Ele apenas diz, olha, na hora que você for fazer isso que está no Evangelho, que é atribuição sua como cristão, faça com discrição. Não precisa tocar trombetas nas praças públicas, como fazem os fariseus. Como Jesus sempre chamava a atenção dos chamados ortodoxos, que eram ortodoxos, mas não eram práticos. E Uhum. ortodoxia sem ortopraxia, a fé sem obras, como diz Tiago, é morta. E ainda falamos muito da pluralidade dos mundos habitados, porque Jesus diz lá, em João 14, que na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, em cima desse princípio, nós entendemos que os diversos planetas do universo são habitados por espíritos, não na forma que a gente possa compreender ou entender na nossa concepção. Ninguém espere que um espírito que venha de outro planeta tenha a mesma forma humana, porque, segundo os estudos da ciência espírita, cada espírito que encarna no planeta tem que encarnar, vamos dizer assim, ou reencarnar, baseado na atmosfera e na condição dele viver naquele planeta. Por isso que o Gênesis 2.7 mostra as nossas deduções, ou a nossa realização e explicação para isso surge no Gênesis 2.7, quando Moisés diz lá, vai ser Yahvé Elohim et Hadam, formou Yahvé com Elohim o homem, retirando do pó da terra, ou da Afar Min Hadamá, como Moisés chama, a essência necessária, a vida física. E depois Deus inocula em nós a sua centelha divina, que ele chama Nishmat Haim, que na verdade esse sopro de vida na verdade, a palavra Haim em hebraico, como água, Haim, Mishpaim, óculos, é tudo plural.
Então, naturalmente, nós já somos criados com a predisposição de múltiplas existências. Então, baseado nesse princípio, é que Kardec mostra que é preciso que o espírito que venha reencarnar na Terra se adapte às condições físicas onde ele vai viver. Senão, você vê que mesmo no nosso planeta existem vidas completamente diferentes. Os peixes têm uma instituição física completamente diferente para viver na água, as aves, outro para viver no ar. Agora, imagine outro planeta, a gente não pode nunca esperar que ele tenha, como nós, a mesma, como a gente começou a se definindo, eu e você, o mesmo aspecto físico, olho, boca, nariz, orelha, absolutamente. Vai depender da estrutura e da condição que aquele planeta oferece de você viver nele. Bem, você me falou muita coisa legal no sentido de vida já após a morte, que é uma das perguntas que eu faço para todo mundo. E também já me deu uma ideia de céu e inferno. Algumas religiões que acreditam na reencarnação, elas acreditam até em 7 céus ou até 7 andares abaixo. O que o Espiritismo entende? Então, se eu consigo chegar a um estágio X, eu vou para esse céu, onde é esse céu? Existem realmente essas camadas? Me explica um pouquinho disso. Céu e inferno para o Espiritismo. Kardec tem uma obra chamada exatamente essa, O Céu e o Inferno. E ele mostra que nem céu nem inferno, baseado na lei de causa e efeito, você tem o seu céu e o seu inferno dentro de você, de acordo com o seu proceder. Você sabe que nós estamos aqui num encontro fraterno, alegre, feliz, que, semelhantemente a Pedro lá no Monte Tabor, a gente gostaria até de não terminar essa conversa, esse encontro, e a gente permanecesse aqui, porque o ambiente está ótimo, porque nós estamos trazendo atmosferas fraternas, amáveis, respeitosas, a gente está se sentindo bem. Isso é o céu. O que é o céu? A definição das religiões não é um ambiente de gozo, de desfrutar. Então, como a gente planta o bem, a gente colhe o bem, e aí a gente vê dentro dessa colheita que nem céu, nem inferno físico, como muita gente pensa. Você sabe que a concepção de céu para os hebreus, Shamayim, em hebraico, significa cheio d'água. Era o local onde caía a chuva, porque eles não tinham um conceito espiritual de céu. Depois é que veio o Olam Rabá, o Ganiel, o jardim espiritual, o mundo espiritual. Então, nesse sentido, a doutrina espírita vê que nem céu nem inferno, mas colheita pessoal e intransferível. Como está lá em Ezequiel 18, nem o pai paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Cada um colhe aquilo que você planta. Se você foi uma pessoa que promoveu o bem, a sua colheita não vai ser mal, porque você sabe que a parábola do rico e de Lázaro deixa isso bem claro para a gente. Quem foi que colheu o bem e quem foi que colheu o mal. E Jesus fala em João 25, João 5, 28 e 29, quando ele diz que muitos dos que todos os que dormem no pó despertarão. Os que fizeram o bem para uma vida eterna, para uma vida para um jardim de delícias, para um ambiente de luz e de paz. E aqueles que promoveram o mal recomeçarão, passarão por um julgamento, como Paulo diz em Hebreus 9, 27, depois da morte vem um julgamento. Você passa por esse julgamento e recomeça, porque a reencarnação, na verdade, é o que tem de melhor para justificar a oportunidade bendita que Deus dá, Rogério, de eu, você e qualquer um, recomeçar de onde falhou. Porque se a gente acreditar numa só existência, fica difícil de entender porque crianças morrem em tenra idade e sem ter feito mal nenhum, nascem com deficiências. Só a reencarnação explica essa justiça divina, que não é castigo, é uma colheita e uma oportunidade de crescer, melhorar, saldar o seu débito e voltar para Deus. Então, a nossa concepção de inferno e céu é mais um estado de espírito do que propriamente uma região, como você divide aí, como Paulo fala, né? Eu conheço o homem que foi levado ao terceiro céu, não sei se em espírito, não sei se em corpo. Esse aí vai muito da concepção que você cria através do seu pensamento, porque o pensamento é o modelador daquilo que você carrega, por isso que Jesus dizia que a boca fala daquilo que está no coração. Uhum. A gente não. Quando você vê alguém feliz, ele não sai aí agredindo as pessoas com palavras, nem sai com gestos, nem atitudes que venham desagradar o semelhante, porque ele transfere aquilo que ele carrega no seu interior. Quando a gente chegar no céu, ou nesse outro plano, Jesus encontrar com cada um de nós e falar esse texto lindo e maravilhoso de Mateus 25, que eu amo, e ele encontrar, por exemplo, com o Dr. Severino e falar: Severino,
me desse de comer, me desse de beber, me acolhesse quando eu estava só, quando eu era forasteiro, né? Me deu casa. Esse é o Severino. Aí chegou o Rogério. Rogério, você não me deu de comer, você não me deu de beber, você não me deu nada. Então, assim, após esse julgamento, eu volto, mas o Severino que cumpriu, que passou por ou vários estágios, ou numa vida só ele conseguiu fazer tudo direitinho, ele vai para um outro plano? Como é que isso funciona? Funciona porque dentro do Livro dos Espíritos fala da evolução espiritual e lei do progresso. Então, nós estamos submetidos a essas duas leis. A lei do progresso, que faz com que você evolua. E como na casa do meu pai tem muitas moradas, existem vários níveis de planetas. A Terra, classificada pela doutrina espírita, como um planeta de expiação e provas. O que é um planeta de expiação e provas na classificação da doutrina espírita? Aquele planeta onde o mal ainda sobrepõe o bem. Mas existem planetas de regeneração, que nós estamos esperando, que está para chegar aí a mudança, a transição planetária, como os espíritos têm nos trazido. Quando chegar esse planeta de regeneração, já é um planeta onde o bem já sobrepõe o mal. Então, quando você melhora no planeta, Rogério, quando você faz a sua lição, é como você é um estudante, terminou o fundamental, você é elevado a um nível superior e vai colher ali os conhecimentos e as condições compatíveis com a sua conquista. Por isso que a reencarnação coloca em suas mãos, independente de onde você viva, com quem você viva, a condição de você evoluir até mais rápido do que outros, depende muito da tua condição, do que você acabou de dizer. Se eu fiz a lição de casa bonitinha, eu vou para um planeta mais evoluído, colher os frutos que eu plantei. Você, vamos dizer, o inverso, tá certo? Você sobe, eu fico com saudade, e ainda dizendo assim, Rogério, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Então, eu volto para recomeçar com os meus desafetos, me reconciliar, como Jesus diz em Mateus 5:25. Reconcilia-te depressa enquanto estás a caminho com o teu adversário, porque senão ele vai te entregar ao juiz. Olha aí a história do nosso julgamento. O juiz vai entregar ao oficial de justiça e você vai cair na prisão, a prisão da carne. A nossa visão é essa. E dali você não subirá, não é sairá, o verbo hebraico para isso é o verbo alá, subir. Dali você não subirá, porque para Jesus, na concepção evangélica, quando você deve alguma coisa a alguém, você está embaixo. Quando você não está atuando como cristão, você está num nível inferior. Por isso que Jesus diz: dali não subirás até que tenhas pago até o último sentido. Saudou a tua dívida, Rogério? Saudou a tua dívida, Celestino? Vocês vão galgar um planeta superior. E aí são inúmeras as classificações, até chegar aos espíritos de estado de luz, como diz João no prólogo do seu evangelho, como Jesus diz a situação que ele se encontrava com Deus em João 17:5, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha, quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Tem um mundo, que a Kabbalah, que é uma ciência profunda, eu acho que você já deve ter lido alguma coisa a respeito, a Kabbalah diz que o mundo da vida é um mundo de luz. Então, a luz de Jesus com a luz de Deus, naquele momento que ele está declarando em João 17:5, é um mundo de plenitude, de paz e de alegria. Por isso que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida, que eu sou a luz do mundo. Ele veio trazer aquela luz que ele recebeu de Deus quando estava com ele, antes da criação do planeta Terra. Por isso que essa mensagem de João eu acho profundérrima e muito importante para a gente entender que ninguém, segundo a Kabbalah, ninguém é capaz de escrever o mundo da vida naqueles níveis da árvore da vida do Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, que você já deve ter tido acesso a ele. Então, naquela condição, ninguém pode descrever quem é Deus, nem quem é Jesus. Por isso que ele dizia: eu e o Pai somos um. Mais um pouco de tempo me vereis, mais um pouco de tempo me tornarei a ver, porque eu fui ao Pai. Então, Jesus declara isso para nós, que aquele mundo evolutivo, na forma de luz, é, ou vamos dizer assim, a plenitude da evolução espiritual que todos nós buscamos. Pecado. A gente, oficialmente, o que é, como eu peco como espírita? Toda vez que eu deixar de cumprir a minha lição de casa. Nós não temos a concepção de pecado como as religiões têm. Mesmo porque
a própria concepção de pecado que foi criado pela igreja que codificou isso, porque no hebraico a palavra é avon ou rete. Avon é erro e rete é alvo, ou seja, você não atingiu o objetivo, você errou. No espiritismo é a mesma coisa, você não pode se sentir culpado, você vai ter chance de saldar o seu débito. Então, nós não vemos a questão de pecado que leva à culpa, de forma nenhuma. Nós sabemos que dentro da lei de causa e efeito, todo o bem que você praticar, você colherá, todo o mal também. E a oportunidade do reajuste, logicamente, o arrependimento é importante, por isso que Jesus disse lá na cruz, que naquele mesmo dia ele voltaria para começar de onde ele falhou, que as pessoas chamam de bom ladrão, que cá para nós eu não conheço que é um ladrão bom, mas Jesus chamou, não sei se Jesus chamou, alguém chamou ele de bom ladrão, né? Mas naquele momento que você se arrepende, você retorna ao momento que você errou. Aí você tem chance de reparar, indo procurar, como Jesus diz em Mateus, a reconciliação com seus desafetos, buscar o perdão, buscar o conserto, mas não que eu pequei, de forma nenhuma. Eu me desviei do caminho, eu preciso me reintegrar ao caminho para chegar a Deus. Uhum. É assim Desculpa, que nós vemos. acho que o nosso tempo está esgotando, mas tudo bem. É que é tão bom conversar aqui, parece que Tudo voa bem. o tempo, né? Mas muito bom. Minhas duas últimas perguntas. Primeira, quem é Jesus para o Espiritismo? Nossa, uma luz incomparável, um ser maravilhoso. Não existe espiritismo sem evangelho, Rogério. Às vezes as pessoas até me surpreendem, eu acho que é desinformação, é desconhecimento. Eu viajo muito, como você viaja, vou para o exterior, dou muita entrevista, faço muito curso até no exterior sobre traduções bíblicas, sobre espiritismo e Bíblia, que são duas coisas que estão muitíssimo ligadas. E eu me surpreendo quando alguns entrevistadores perguntam se o espiritismo é cristão. Porque eu sou espírita por causa do evangelho, Rogério. Foi o Evangelho de Jesus que me trouxe. Foi Marcos 9:38, na hora dificílima que eu passava, que vem dizer que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, nós vimos um homem que não nos segue, conduzindo espírito, e nós o proibimos. Ao que Jesus reclamou: não devias ter proibido. Porque quem é por mim não pode ser contra mim. As raízes da doutrina espírita em fenômenos mediúnicos, lei de causa e efeito, comunicabilidade, mundo espiritual, mortalidade da alma, são todos princípios do Evangelho que estão na doutrina. Se não fosse a racionalidade, a coerência, a união que existe entre Evangelho e Espiritismo, talvez, com certeza, eu não seria espírita, porque eu não vou para nenhum lugar que eu não possa levar Jesus comigo. E a doutrina espírita não só me permite isso, como também me explica com simplicidade, com racionalidade, o que esse homem, esse ser inigualável que dividiu o tempo entre antes e depois dele, a questão, desculpa, a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o ser mais perfeito, mais elevado que já pisou o planeta Terra? O Espírito da Verdade responde essa questão com uma só palavra: Jesus. Então, sem ele na nossa existência, sem ele na doutrina espírita, o espiritismo Não funciona. não funciona, não tem razão de ser. E Kardec ainda declara que o ensino moral de Jesus é o campo onde todas as religiões do planeta podem se encontrar. Quando a gente busca o ensino moral de Jesus, a gente não vê divisões, a gente não vê erro nos outros. Eu sou muito ecumênico, eu faço muito encontros ecumênicos todos os anos nos congressos, já fiz no Brasil inteiro, já fiz em Goiânia, já fiz no Rio Branco, em Natal, em Recife. Por onde eu passo, sempre eu faço encontro com o pastor, com o padre, com o judeu, com o sheik, como você está fazendo. Eu queria até lhe parabenizar pela sua iniciativa. Isso é um gesto. A verdade, como Jesus diz em João 8:32, é quem liberta. Eu não posso jamais estar condenando tua religião, porque eu acho que religião é um estado interior da pessoa. E eu também penso que alguém que condena a religião do outro é porque não é feliz na sua. Porque nenhuma religião muda a pessoa se ela não quiser mudar. O que eu sempre aconselho é: seja feliz na sua religião. Ame indistintamente. Seja melhor do que você era. E busque a luz que está nos ensinamentos de Jesus. Eu lancei uma obra agora chamada Jesus, o Messias,
das Nações, que foi a minha tese de pós-doutor em Ciências das Religiões, que eu fiz em Goiânia, quando eu mostro que Jesus, a filosofia do amar o próximo a si mesmo, a lei de ouro de Jesus, está em todas as religiões do planeta. Então, ele, como ele disse que recebeu de Deus a honra, como ele diz lá em Mateus, em João 17,5, de cuidar dessa nação que somos nós, ele manda mensageiro para todos os locais. Por isso que, uma das vezes, tem alguns irmãos mais tradicionais, tradicionais, entusiastas, quando diz só Jesus Cristo salva, no sentido de que só o cristão se salva, eu fico meio em dúvida. Será que Jesus vai deixar outras nações? Ou até mesmo aqueles que o antecederam, como Moisés, Elias, profeta, Abraão, que não viveram, não chegaram a conhecê-lo, mas ele é o Senhor de tudo isso, ele é que provê tudo. Jesus não está. Aliás, Jesus não pertence à religião de ninguém, Rogério, mas ele está em todas. ele mesmo não fundou uma religião. Exatamente. Ele E ele nunca fundou o que ele pregou para foi. cristão. Ele nunca pregou para cristão, né? Você sabe disso. Então, Exatamente. a filosofia dele é do amor. Se você ama, onde você estiver amando, você vai estar bem. Então, é assim que nós vemos. Você sabe que isso que você está falando, eu sempre digo aqui nos vídeos para quem eu estou entrevistando. Porque muita gente que está ouvindo, a religião mexe muito com a gente, né? Ela é uma É coisa que, verdade. principalmente quando a nossa verdade é a única. Aí que mexe mais ainda. A gente se sente ofendido, já julga o outro, já acha que o outro está errado, porque quem está certo sou eu, a minha visão da minha escritura sagrada, enfim. A ideia desses programas, gente, como a gente está fazendo direto, é essa, é que você analise e veja o ser humano que está dentro de cada religião. E esse ser humano, sim, que cuida das viúvas, dos órfãos, como a Bíblia sempre diz, né? Das Exato. minorias, dos necessitados. Então, eu já falei isso num outro vídeo também, então queria que vocês guardassem isso e deixassem os seus comentários também aqui no vídeo. Todos são sempre muito bem-vindos. Você pode ter uma visão diferente do Dr. Severino, pode ter uma visão diferente da minha. Beleza, o importante é a gente seguir o caminho fazendo o bem e cuidando desse universo todo que Deus deu pra gente, né? No nosso curso de Ciência das Religiões aqui na universidade, entra religiões de pessoas de todas as religiões. E eu sempre digo, gente, não importa as nossas religiões no momento. Nós temos diferenças, sim, claro. Diferenças respeitáveis também, mas nenhuma diferença pode ser superior ao amor e ao respeito que eu tenho que ter por você. Uhum. A consideração que eu tenho que ter por você. Porque, na pior das hipóteses, mesmo que eu não queira considerar, Rogério, você é uma criatura de Deus. Você tem a mesma origem que eu. Você veio do pó da terra, como está dito lá. Então, eu não posso ser maior nem menor do que você. Jesus já deu justiça na criação. Então, não importa a religião que você milita, seja muito feliz nela. Agora, não queira fazer dela uma arma contra a paz que o nosso Mestre Jesus Exatamente. maior deixou para cada um de nós. Esse é o maior segredo. Para finalizar, em uma palavra, como você definiria o Espiritismo? Reforma interior. E é curiosamente, Rogério, só para você entender, a primeira palavra que foi criada em termos de religião no planeta Terra, que foi ouvida por Abraão, Deus não diz a ele, sai da tua terra. A primeira coisa que ele diz em hebraico é ler, lerá. Ler é do verbo ralar, que é ir. É ir no imperativo afirmativo. Ler, eu digo assim, Rogério, ler, devacachá, vá, por favor. Lerá é ir para dentro de você. Então, o que Moisés, o que Abraão ouviu a primeira vez foi, vai para dentro de ti, ou seja, reformula-te, sai da tua terra para que você possa realizar a missão que eu vou te conceder. Você precisa mudar interiormente, ser melhor. João Batista, preparando o caminho de Jesus, diz a mesma coisa. No deserto, ele diz, Tahazu, que é voltai-vos, batechuvá, voltai para dentro de vós, que techuvá é um retorno ao judaísmo. Então, João Batista diz a mesma coisa. E a doutrina espírita diz reforma interior. Então, nós comungamos com a mensagem enviada a primeira vez por Deus para o planeta Terra, para criar um Deus único, está na primeira revelação, está no Evangelho de Jesus com João, e nós adotamos. Por a racionalidade, Kardec trouxe, porque as 1018 questões do Livro dos Espíritos se resumem em reforma íntima. Conhece o espírita pelo o esforço que ele faz todos os dias para vencer as suas tendências más. Nós abrimos os braços para todos, amamos indistintamente,
não importa quem seja. Por isso que não fazemos proselitismo. Não estamos preocupados em quantidade, mas estamos preocupados em qualidade, que você ame, sirva, porque só a caridade, o amor, a fraternidade é que pode nos levar ao reencontro com Jesus. Muito obrigado, meu amigo. Eu lhe agradeço do coração, quero reencontrar com você por aí Vamos, nas nossas viagens. Para o ano eu estou indo a Israel, se também Deus vou. quiser. E a gente provavelmente vai ficar se comunicando, que eu tenho as suas. Aham. Hoje eu tenho o seu contato, e eu vou estar sempre à sua disposição, querido. Vamos um dia talvez gravar alguma coisa juntos lá, né? Vai ser muito legal pro Ah, seria ótimo, ser bem sim. bacana a gente fazer alguma coisa ao vivo e explicar para as Ao pessoas. vivo, juntos, exatamente. Obrigado. Na tua visão e na nossa visão. Sim, isso é muito bacana. A gente tudo se agrega. E se você quiser ver mais vídeos do Dr. Severino, eu já assisti alguns. As informações do YouTube tá tudo aqui embaixo na tela. Você pode pegar, assistir e aprender um pouco mais sobre essa doutrina que é extremamente interessante também para gente. Acho que fazer o bem, gente, é sempre fazer o bem. Se você se sente bem numa religião, continue lá, mas ouça um pouquinho. É sempre importante. Sempre tem algo que vai agregar à sua vida. Eu sempre aprendo com a religião dos outros, porque eu sou professor de ciência das religiões. Então, eu adoro ouvir conceitos diferentes do meu, porque senão eu não cresço. Eu acho que o ser humano, qualquer um, é um copo com água. Ele pode estar cheio, meio ou seco. Se você se sente um copo cheio, você não vai escutar ninguém. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre uma vaguinha para uma gota a mais, sem extravasar o copo, e assim você cresce, porque tudo que vem do outro é a nossa, é o professor que Jesus colocou em nossas vidas. Muito Muita bom. paz para você, querido. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário e principalmente compartilha com seus amigos, com aqueles que você sabe que gostam de aprender sobre outras religiões. Tenho certeza que eles vão gostar bastante. A gente se vê mais uma vez. Meu muito obrigado, meu mestre. A você também, meu querido. Muita Nos paz. vemos no nosso próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Tchau, tchau, meu amigo. Um abraço, meu filho. Fica com Deus, Rogério. Muita paz para aqueles que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos. Amém.